Qual o método de medição de taxa de compressão tu prefere usar na tua dois tempos? O método japonês, utilizado pela Yamaha, Kawasaki ou Suzuki, ou o método europeu, utilizado por KTM, GasGas, Beta, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o método europeu e o que é o método japonês. O método japonês diz que é preciso calcular a cilindrada do motor a partir da abertura da janela de escape. Ou seja, então tudo que fica para cima da abertura da janela de escape seria o volume do motor. Então, eu medi na ADT200 e a ADT200 tem 30 milímetros de altura aqui, ó, do PMS até a abertura da janela de escape. Então, o método japonês considera esta altura aqui para calcular a cilindrada. Então, como é que a gente calcula a cilindrada? Existem várias fórmulas, eu vou te dar a mais simples aqui. A gente pega o diâmetro do pistão, que seria 66, né? E pega o raio. Raio vezes o raio vezes π vezes a altura, que no caso aqui seriam 30 milímetros. Então, fazendo este cálculo, a gente encontra 102 cilindradas no motor da DT200. Já no método europeu, eu uso o curso inteiro do Vebrequim, que seria a altura do PMS ao PMI no cálculo. Então, eu vou ter aqui 33 vezes 33, né, que é o diâmetro do pistão, né, na verdade eu pego o raio, é raio ao quadrado, então 33 vezes π, que é 13,14, vezes 57, que é o curso do Vebrequim. Então, eu teria, 194 cilindradas na DT200. Então, a gente vê que no método japonês, eles utilizam 102 cilindradas. Já aqui, no método europeu, a gente utiliza a cilindrada, né, inteira do motor, como se calcula no 4 tempos. Então, a gente vê que no manual de serviços, a Yamaha recomenda 5,7 para 1. Então, se eu não olhar para o manual de serviço da moto, né, considerando o combustível que eles utilizam no país de fabricação, por exemplo, aqui a gente está vendo, né, uma moto nacional. Então, a Yamaha sabe que para o combustível gasolina comum, né, a taxa de compressão, lá em 1990, né, se utilizava 5,7 para 1. Será que ainda está atualizada essa taxa de compressão? Bom, é isso que eu quero que tu pense. E no final, eu vou deixar uma minhoca. Aliás, eu vou tentar deixar 2 minhocas na tua cabeça aqui para te ficar pensando. Então, a taxa de compressão está ligada diretamente a o quanto o teu combustível suporta de taxa de compressão, onde tu tem a máxima eficiência dele, né, que tu já tire mais energia dele, considerando a segurança, ou seja, tirar o máximo de energia, mas com segurança para que ele não detone. Se ele detonar, teu motor detona. Já era para o teu motor. Então, a gente sabe aqui para o método europeu, independente da cilindrada do motor, a gente vai utilizar sempre 10,5 para 1. Né? A gente sabe na literatura, né, tirando aí de manuais de serviços de motos nacionais, né, até inclusive de 4 tempos aí. Qualquer mecânico que perguntar, ele vai te dizer que uma taxa segura para gasolina comum roda entre 10 e 11 para 1. Tá? Então eu sempre uso 10,5 para ficar aí numa taxa de compressão boa para gasolina comum, mas com segurança para que ela não detone. Dito tudo isso, a primeira minhoca que eu queria colocar na tua cabeça é: se a Yamaha utiliza a altura da compressão para calcular a taxa de compressão, então por que é que ela utiliza o nome comercial de DT200, se ela tem, né, reais 194 cilindradas, por que ela não chama a DT200 de 102 cilindradas? Ora, ela utiliza, ou ela diz que o volume útil do motor é acima da janela de escape, e, calculando, a gente encontra 102 cilindradas, então por que ela chama a DT200 de 200 cilindradas, né, e utiliza o cálculo europeu, né, de medição de cilindrada, para chamar a moto? Meio estranho, não? Bom, a segunda minhoca que eu queria colocar na tua cabeça é: se eu mexer na altura da janela de escape, eu tenho que recalcular a taxa de compressão, sim ou não? Deveria, né? Tu está mudando a cilindrada do teu motor, ou seja, tu estás diminuindo a cilindrada do teu motor. Automaticamente, tu precisaria recalcular a tua taxa de compressão. A segunda minhoca é:
Como é que tu sabe a taxa de compressão, por exemplo, para uma moto japonesa que tu não tem um manual de serviço? Tu não tem como calcular, tu não tem como saber, né? Porque o fabricante não está te informando. O que tu precisa fazer? Vir aqui, ó, para o método europeu e fazer o cálculo, né, de cilindrada, né, e utilizar essa constante aqui de 10,5 para 1 para te colocar, para te fazer, calcular o volume do teu cabeçote para chegar nessa taxa de compressão. Então, são 3 minhocas aí que eu tenho para botar na tua cabeça, né, para que tu escolha aí, né, defina aí para ti o que é melhor utilizar. Eu vou utilizar um exemplo de dois exemplos de alunos meus para ilustrar 2 erros. Tá? O primeiro deles é uma KTM, tá? KTM, acho que era uma 65, e ele estava achando 4 ml, isso dava uma taxa de compressão de 17 para 1. Por que se usa uma taxa de compressão tão alta numa moto assim? Porque onde ela foi fabricada, né, se utiliza uma gasolina de alta qualidade. Portanto, uma moto de competição deveria usar o quê? Um combustível de competição. Vem para o Brasil e usa o quê? Gasolina comum. Então, o aluno estava pensando, não, mas deu muita taxa de compressão, então eu vou medir no método japonês para ver se dá certo. Tá errado. A KTM utiliza o método europeu, então tu não pode mudar o teu método de medição. Tu não pode migrar para a taxa de compressão japonesa. Então eu falei, não, cara, tu tem realmente 17 para 1. Se tu quer utilizar gasolina comum, tu precisa readequar a taxa de compressão do teu motor e traz ela para cá, 10,5. Então ele precisa abrir muito o cabeçote dele para que ele encontre uma taxa de compressão segura para a gasolina. E realmente a moto estava esquentando, não estava tendo um rendimento bom, com certeza ela estava detonando. Tá? Outro erro por exemplo, se eu não me engano, numa RM250, eles recomendam uma taxa de compressão que, se eu não me engano, próximo de 8 para 1. Mas no método japonês, é muita taxa de compressão. Então, da mesma forma que a Suzuki, a RM, foi fabricada fora do Brasil, né, e considerando que ela deveria utilizar um combustível de alta qualidade, vem para o Brasil e utiliza o quê? Gasolina comum. Então também precisa readequar. E aí tu que segue o método japonês fica lá brigando, não, o manual de serviços está dizendo que eu tenho que utilizar uma taxa de compressão de 8 para 1. Vai detonar o teu motor. Então, qual é o problema de se usar o método japonês? É que a tua única referência é o manual de serviços, só que o manual de serviços da tua moto pode estar te induzindo ao erro. Quando a gente puxa para cá, para o método europeu, a gente calcula o volume real do motor e, sabendo que o combustível que eu vou utilizar necessita de uma taxa de compressão específica, eu não vou errar. Por quê? Porque eu estou utilizando a taxa de compressão ideal para o combustível que eu escolhi. Beleza? Então, independente aqui da altura da janela de escape, não importa. Eu sempre vou utilizar essa constante aqui, 10,5 para 1 para gasolina comum. Tá? Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição outras taxas de compressão que vocês podem utilizar com segurança para outros combustíveis também. Tá? Então, mestre, não tem um jeito certo, tem um jeito que tu escolheu, né? Ou tu vai pelo método japonês e tu corre esse risco aqui, ó. Por exemplo, nós estamos olhando 5,7 para 1 porque essa moto é nacional. E a moto nacional sabe que a nossa gasolina, né, não suporta muita taxa de compressão, porque senão ela detona. Mas toda vez que tu pegar um manual de serviço de uma moto japonesa importada, essa moto ela foi... o manual de serviço foi feito em cima de um combustível de excelente qualidade. Com certeza, beirando as 100 octanas, né? Coisa que a gente maleporcamente a nossa Podium acompanha. Então, se tu pega a tua moto japonesa importada, olha para o manual de serviço, mede, tu acha que está certo e está utilizando gasolina comum, tu está muito errado. Tá? Então, eu recomendo, tá? Quer utilizar o método japonês, utilize, mas saiba que tu pode estar sendo induzido ao erro. Então, eu prefiro sempre utilizar o método europeu porque a gente não erra. Porque a gente calcula, independente da cilindrada do motor, tá? A gente sempre vai trazer o motor para
uma taxa de compressão de 10,5 para 1 e a nossa gasolina comum vai suportar. Da mesma forma que tu pode usar um etanol, né, utilizar a taxa de compressão ideal, tu pode utilizar uma Podium, tu pode utilizar um metanol, tu pode utilizar uma Vegas, tu pode utilizar uma VP Racing, tá? Então aqui a gente consegue sempre ajustar o motor. Ali fica meio que travado no manual de serviços. Porque se tu chegar em qualquer mecânico, qualquer um, eu garanto para ti, e falar que a tua dois tempos está com uma taxa de compressão de 5,7 para 1, e tu diz para ele, eu estou utilizando a gasolina comum, ele vai dizer, cara, é muito pouca taxa. Ele vai sempre puxar aqui, ó, para esses 10,5. Então, não só é mais fácil, né, tu não errar pelo método europeu, como também a gente acaba se entendendo muito mais, né? Por quê? Se alguém chega e fala para mim, eu estou usando 5,7 para 1, não me fala nem qual é a moto, vou dizer, cara, a tua taxa de compressão está muito baixa. A menos que seja calculado dessa forma aqui. Beleza? Aí sim. E olha que interessante, tá? Se a gente for equiparar, a gente vai ver que existe muita semelhança entre os dois. Repara aqui, ó. Aqui a gente tem 102 cilindradas, correto? Aqui a gente tem 194. Vamos arredondar que aqui seja 100 e aqui seja 200, beleza? 5,7 para 1, né? Se a gente dobrar isso aqui, né? Se a gente fizesse essa cilindrada vezes 2, a gente poderia fazer isso aqui vezes 2 também. Então eu teria aqui 11,4 de taxa de compressão para 10,5. Então veja que não difere muito. Tá? Então existe uma equiparação entre elas. Por quê? Porque quem está dizendo qual é a taxa de compressão é isso aqui, ó, a gasolina. Beleza? Então, mestre, só queria fazer esse vídeo porque tem muita gente com dúvida, erra bastante aqui, tá? Inclusive, alunos meus às vezes se confundem, tá? Eu não falo meu curso de método japonês porque a gente acaba errando, tá? Inclusive, esses dois casos que eu te citei foram de alunos, né? E eu tive um aluno que eu tive que conversar muito com ele para ele entender que os 8 para 1 que ele estava utilizando com a gasolina comum era muita taxa de compressão. Ah, mas está no manual de serviços. Mas o manual de serviços foi feito, né, em cima de um combustível de alta qualidade, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A menos que se usasse a Podium, e ainda assim, se a gente for dobrar, né, por exemplo, 8 para 1, se a gente fosse dobrar, como foi feito aqui, a gente ia chegar numa casa de 16, o que seria demais para qualquer gasolina, independente dela ser Podium ou uma gasolina premium como a Octapro, enfim. Beleza, mestre? Espero que eu tenha esclarecido isso aqui para ti, né? E escolha o que tu desejar. Mas saiba que sempre que tu olhar para o manual de serviços, tá? Lê também qual é a octanagem que eles recomendam. Vocês vão ver que vocês não vão encontrar uma octanagem de uma moto importada aqui no Brasil. A menos que tu use uma VP Racing aí, que pode te custar 80 até 100 reais o litro do combustível. Beleza? Se tu gostou dessa aula, não esquece de me seguir para receber mais aulas como essa aqui. Se tu quiser aprender mais, no link da minha bio ali eu deixo todos os cursos que eu ofereço. Fechou, mestre? Até a próxima.